Olá, caros estudantes dos cursos de engenharia da Univesp. Estamos iniciando mais um encontro nesta semana, em que a gente já tem um certo avanço, ou pelo menos esperamos que vocês tenham avançado na execução do projeto integrador. O nosso foco, a nossa mensagem nesta semana é ajudá-los ou pelo menos lembrá-los de algumas coisas que nós já temos que ter conquistado na execução do projeto integrador, né? Evidentemente, foi uma semana ou as semanas anteriores, as duas anteriores, elas foram muito ricas, talvez, de ideias, muitas coisas foram pensadas, algumas com certeza rotuladas como um sonho impossível, outras como mais viável e algumas poucas, talvez, que são possíveis, sim, de serem analisadas e propostas. Então, essa semana 3 e a semana 4, elas devem, digamos assim, serem utilizadas para uma focalização da atividade de vocês. Por isso que nós estamos com esse tema aqui para esse encontro de hoje: delimitação do tema e desenho do problema. Lembrando que é muito comum, quando se fala em pesquisa, em estudo, surgir a palavra problema, mas nem sempre nós temos um problema, nós temos uma oportunidade de melhoria, uma oportunidade de intervenção, uma melhoria, né, de algo que não significa efetivamente um problema, mas significa que é possível fazer melhor, é possível ser otimizado, é possível ser proposto uma nova forma de se fazer. Então é com esta questão, né, porque senão a gente sai por aí só procurando problema e vai encontrar problema porque vai encontrar pessoas que não se sentem com problema. E aí nós vamos ter um problema, sim, porque vamos se deparar com uma realidade que não nos pertence e que a gente está rotulando de forma equivocada. Então, só fazendo esse comentário para não se perder, né, no relacionamento com coisas que dependem de terceiros e não depende só da gente. Então, na nossa trajetória prevista, né, no nosso passo a passo, na nossa etapa, nós estamos nessa situação já. Então, neste momento, é muito importante que vocês tenham uma definição e tenham se direcionado para um determinado foco, um determinado recorte. Afinal de contas, quando a gente propôs o tema, né, de analisar o relacionamento de espaço público, espaço privado, intervenção no nosso ambiente em que nós estamos, digamos assim, inseridos, é muito amplo. Mas qual é o recorte que eu posso e devo fazer? O que me chamou a atenção? Dentro daquelas inúmeras ideias que eu tive, uma que se tornou mais viável, uma que se mostrou talvez como um efetivo problema, uma que realmente é possível obter informação, é possível se relacionar. Então, o fato é que nesta semana 3 e 4, nós temos que ter certeza que fizemos o recorte, que fizemos a escolha certa, uma vez que abordar de uma forma ampla fica exaustivo, nem sempre com a eficácia que desejamos, vamos gastar, às vezes, muito recurso, e o maior recurso, às vezes, é um tempo que a gente não tem, né? O recurso tempo, às vezes, é muito escasso. Enfim, nós temos que ir para um afunilamento das ideias. Então, é isso que nós temos previsto para a discussão de hoje. Vamos nos apoiar no material que a equipe pedagógica da Univesp, liderada pela professora Mônica, executou, né? E assim nós vamos conseguir uma certa fundamentação para aquilo que a gente tem que fazer efetivamente como engenheirandos, né? Como a quem está se apropriando de conhecimentos para se tornar engenheiros. Então, isso que eu chamo engenheirar, né? Trabalhar conhecimentos com o foco de uma profissão, de uma situação de ser engenheiro que vocês escolheram ser. Então, a primeira situação que se configura é definir o local ou se haverá local de encontros presenciais
ou se os encontros serão virtuais e qual vai ser o equipamento ou a ferramenta de comunicação. Se vai ser o encontro presencial, por exemplo, se vai ser no polo, se não vai ser no polo. Então, tudo depende do arranjo de equipe que vocês constituíram para a elaboração do projeto, né? Outra situação que já deve ter aflorado na abordagem do tema, uma vez que esse tema de analisar localmente as relações de espaço público e espaço privado em função de uma determinada qualidade de vida, é um tema muito amplo, né? E com certeza, se ele é muito amplo, o volume de informação é muito grande. Então, muita informação, às vezes, não facilita a nossa vida, pelo contrário, complica porque eu tenho que obter um foco, eu tenho que buscar uma questão que seja importante, relevante, para ser discutido. Então, vocês devem conquistar o mais rápido possível o foco. Se eu efetivamente vou trabalhar com um problema e a dimensão dele que eu vou trabalhar. E se essas observações de definição de foco, eu vou ter efetivamente obtido por minha análise de documentos, textos, ou se eu preciso, em função do recorte que fiz, conversar com autoridades, com personalidades dessa área, desse local, enfim, que tenham uma representação que possam subsidiá-los em termos de informação para a discussão do problema. Então, eu tenho que definir, o meu objetivo vai ser definir qual é o problema ou o desafio ou a oportunidade de intervenção que me é fornecida por essa análise, por essa observação no meu espaço. Quanto mais próximo de mim, melhor. Esse tema exige, às vezes, a gente não ir muito longe com os pensamentos e circunscrever a nossa análise no ambiente em que eu estou localmente inserido. É muito mais fácil. É o espaço que vocês vão conviver, estão vivendo e vão conviver por mais tempo do que imaginam. Então, a fundamentação, se vai ser por observação direta ou indireta, ou com, digamos assim, encontros tipo entrevistas formais, é uma questão de encaminhamento que vocês vão decidir. Não tem uma regra única para isso. Então, eu devo escolher quais ou qual problema, se for um problema, será abordado. Nós não temos intenção de mudar a vida das pessoas em todas as cidades do planeta, né? Se vocês conseguirem propor uma melhoria de qualidade de vida para as pessoas que habitam à sua volta, né, que estão no seu entorno, gente, já é uma grande solução, já é um avanço, porque vocês estavam acomodados numa situação de não se preocupar com esse tema, de repente esse tema lhe é imposto por uma questão acadêmica e daqui a pouco vocês estão interagindo com toda a localidade à sua volta, com todas as pessoas à volta do local em que você reside atualmente. Então, é isso, né? Não precisa achar muitos problemas, vocês precisam de observar uma oportunidade ou um problema apenas. É de um em um que se modifica a eternidade. Se organizar nessa avalanche, nesse tsunami de ideias que com certeza vocês passaram nessas últimas 2 semanas, ou pelo menos desde o momento em que você soube qual era o tema central do projeto integrador deste semestre. O projeto integrador para vocês já não é uma novidade, vocês tiveram uma experiência no semestre anterior. Mas talvez essa primeira experiência ela tenha sido um pouco, digamos assim, tensa, porque era a primeira vez que vocês iam fazer essa atividade, e alguns detalhes, algumas coisas vocês não perceberam, outras vocês não foram cobradas, ou a coisa passou e agora você fala, nossa, eu preciso fazer diferente do que eu fiz no semestre passado. Muito bem, se você pensa que você pode fazer este projeto melhor do que você fez o do semestre passado, parabéns, é sintoma que a visão pedagógica, a visão que se tem de que
ao conviver com projetos multidisciplinares, o estudante de engenharia desenvolve melhor a sua formação, é exatamente isso que está acontecendo com você. Ou seja, quem fez essa proposta de projeto integrador, quem imaginou o projeto integrador, tinha exatamente essa visão, que você iria crescer com as suas ideias, com a sua possibilidade de intervenção nas questões à sua volta. Então, eu tenho um tsunami de ideias, eu tenho muitas ideias, eu preciso me organizar, porque eu não vou conseguir trabalhar todas, eu vou ter que selecionar alguma e entre a seleção das ideias eu posso ter conflitos até, mas se eu não registrar, se eu não formalizar, essas ideias passam e eu não aproveito a oportunidade. Bom, como é um trabalho em equipe, nós temos a questão de compartilhar os dados. Aqui está citado como entrevista, mas todas as informações devem ser compartilhadas. Eu não posso imaginar que eu estou tendo acesso a uma determinada informação e o meu colega de grupo foi lá e teve a mesma disposição de encontrar a mesma informação que eu tive. Então, tem que haver um processo natural de compartilhamento entre os membros da equipe de tudo aquilo que seja classificado como informação relevante para o estudo de vocês. Então, tem sim que se organizar as informações de uma forma fácil de entender e que não precise de um tradutor de organização, né? Tipo assim, onde eu encontro tal documento? Ah, não encontrei tal informação. Né? E a informação estava lá, o documento também, é que ele foi organizado de uma forma que o arquivo não se explica, não está claro o termo utilizado, etc. O importante é ter clareza, porque cada um de nós tem um grau digamos assim, de percepção de comunicação. O mesmo canal de comunicação, os mesmos termos, chegam de forma diferente de pessoa para pessoa. Então, sabendo que nós somos únicos e somos complexos na nossa forma de analisar, se eu não organizar as ideias, se eu não comunicar essas ideias de forma natural para os membros do grupo, da equipe, eu vou ter, sim, ruídos indesejáveis. Tá? Então, é isso que a gente está querendo evitar, que vocês, mesmo já com alguma experiência de projeto integrador passado, que vocês tenham, sem dúvida, facilidade em conduzir. E à medida que eu vou trabalhando e dominando essas variáveis, né, são variáveis que eram incontroláveis e depois elas passam a ser controláveis, a gente vai ficando mais seguro. O que a gente chama, a gente fica mais experiente. Né? Então, existem inúmeras formas de organizar essas ideias. Tem pessoas que respondem mais a estímulos visuais. Usam gráficos, diagramas, cores, cada cor tem um significado. Gente, aqui o céu é o limite. Cada um se organiza da forma que mais naturalmente se identifica e tem a segurança que está apoiado por um fator de organização. Né? Então, isso não tem regra única e cada equipe de projeto integrador vai ter a sua forma. O importante é se organizar nas ideias. O meio, aqui nós estamos colocando apenas algumas possibilidades em se organizar. Né? Essa é uma outra forma que a equipe pedagógica, digamos assim, ilustrou. Não quer dizer que essa é melhor do que a outra. Né? Não tem aqui solução melhor do que outra. Tem a solução que melhor você se adapta individualmente e o seu grupo. É preciso, no processo de organização das ideias, dominar o seu modelo mental. Cada um de nós pensa de um jeito. Não vamos dizer que o meu está certo, o seu está errado, ou que o do outro colega está certo e o de todos os outros colegas está errado. Isso não é tão linear desta forma. Né? Quando a gente se relaciona com pessoas, nós temos um diálogo com um ser único. Não dá para imaginar que esse ser único vai ter exatamente as mesmas percepções que eu tenho. A gente pode ter, inclusive, afinidades e muita semelhança com quem pensa e age da mesma forma que a gente. Mas isso não é um pré-requisito. Se a equipe se constituir
em pessoas que pensam de forma homogênea, vai ser mais fácil, sem dúvida. Porque enquanto um está pensando, o outro já sabe qual é a sequência do pensamento. E tem muitos que a gente fala num português alto, em som muito nítido, mas a outra pessoa entende como se a gente estivesse, por exemplo, falando em mandarim, né? Ou seja, ele não está entendendo nada, porque ele não capta aquele tom, aquele verbo que a gente utiliza. E isso não é incomum, por sermos totalmente diferentes, por sermos seres humanos de natureza única. A organização por cores é uma forma também, né? Marcar diferente, criar simbologias para se comunicar. Como eu disse, o céu é o limite. O importante é que, ao usar simbologias, né, usar padrões específicos para identificar a mesma coisa, é um critério da equipe. Tá? Então, isso ajuda a se organizar, como eu disse, de uma forma mais visual ou de uma forma mais dissertativa ou de uma forma em diagrama, não importa. O importante é que você se sinta seguro na organização. Muito bem, então definindo o problema, eu vou ter que elencar os possíveis problemas ou as possíveis questões de análise, conferir se essas situações elencadas são bons usando algumas questões. Não necessariamente essas, mas eu preciso ter questionamentos para que eu ache as respostas. Né? Não basta eu só perguntar, eu tenho que encontrar as respostas. Né? Então, o que vai nos motivar, vai nos mover, são as buscas pelas respostas. E é isso que a gente espera quando vocês circunscreverem um determinado problema ou uma determinada questão de estudo e pesquisa. Então, a gente normalmente resolve melhor se tem uma boa pergunta. E a gente sai de forma muito intensa buscando, né, a resposta para essa pergunta. Em torno de um tema, de uma hipótese, de um problema. Quer dizer, não são exatamente este padrão aqui que representa o tema de vocês. Aqui é um padrão de, digamos assim, de estruturação para um outro tema. Né? Então, teria que se abordar mais ou menos essa estrutura para o tema específico do projeto integrador de vocês, que é essa intervenção em espaços públicos ou uma definição do que é melhor para a qualidade de vida de uma determinada comunidade. Ok? Deixar claro cada integrante da equipe o que ele tem que fazer, né, e qual é a ação. Isso ajuda muito a não ter ruídos. Porque ao ver meu nome aqui como integrante da equipe, qual é a ação, qual é o prazo que eu tenho para fazer, não dá para alegar que a gente não sabe ler. Né? Então fica registrado, fica formalizado e vocês vão fugir daquela resposta padrão. Fulano, você fez isso? Não, eu não sabia. Então, se está formalizado, então eu não sabia, não cabe a resposta. O máximo que ele vai poder dizer, olha, eu não abri o arquivo, eu não vi nada, enfim, ele se entrega que ele foi omisso em relação ao comprometimento que ele deveria ter em relação à sua atividade com a equipe. Então, pessoal, esta semana a gente está chamando a atenção para um processo que não pode se estender, que é a definição, qual é o foco que vocês vão dar para o tema amplo que foi proposto. Né? A gente tem certeza absoluta e não quer que vocês abordem o tema de forma ampla sem uma objetividade. Isso é natural que vocês tenham dúvida, mas é necessário que vocês foquem num determinado ponto de atividade. Então, a gente espera que a orientação desta videoaula possa ajudá-los a focar e efetivamente, digamos assim, se encaminhar para a execução do projeto, a execução e a obtenção das respostas que vocês com certeza formularam com as suas questões de estudo e assim vocês vão se preparando nas próximas semanas para a redação do, digamos assim, do relatório parcial que faremos no meio
das atividades, ok? Então, por enquanto é isso e ficamos à disposição, o conjunto de supervisores e mediadores, estamos aí à disposição para orientá-los e tentar esclarecer as dúvidas que possivelmente vocês tenham ou vão ter ao longo dessas próximas semanas. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.